Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio 121 do Pode Fazer Ciência. Eu sou Ricardo Vale, diretor da Rádio TV Unital, e hoje vamos falar sobre um tema que une estética, ciência, saúde, os efeitos de preenchedores de harmonização facial em células cutâneas e a avaliação dos impactos celulares da exposição contínua ao ácido hialurônico. Esse procedimento cresceu muito aqui no Brasil, com dezenas de milhares de aplicações todos os anos, mas ainda existem dúvidas importantes sobre os efeitos a longo prazo dos preenchedores usados. Eu estou aqui nesse Pode Fazer Ciência para conversar sobre isso e também com quem vai conversar com a gente é a professora Laís Concílio, a coordenadora do programa de mestrado em Ciências da Saúde da Unital, e a cirurgiã dentista Fabiana Guirado Fagioni, especialista em harmonização orofacial e aluna do programa de mestrado em Ciências da Saúde da Unital, que está desenvolvendo uma pesquisa premiada justamente sobre esse tema. Eu tenho duas experts aqui para falar sobre esse tema. Primeiro quero conversar aqui com a professora Laís e também sejam bem-vindas as duas. Obrigada. Professora Laís, Obrigada Fabiana, pelo sejam convite. bem-vindas. A gente vai bater um papo aqui e trazer essa pesquisa e esses temas que a gente conversava antes um pouquinho aqui, eu acho que é importante para todo mundo saber desses assuntos. Enfim, professora, antes da gente entrar na pesquisa em si, no assunto em si, eu gostaria que a senhora explicasse brevemente para a gente o programa de mestrado em Ciência da Saúde da Unital. A senhora é a orientadora da Fabiana e explica para a gente um pouquinho como funciona esse programa. Então, boa oportunidade para falar da importância desse programa. Ele tem tanto mestrado quanto doutorado em Ciências da Saúde. É um programa que em 2027 completará 30 anos pela aprovação da CAPES, que é o órgão do governo federal que chancela todos os cursos de pós-graduação estrito sensu. O que é o estrito sensu? É mestrado e doutorado. Então, nosso programa aqui, ele é multidisciplinar porque nós temos profissionais dentistas, psicólogos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, todos os profissionais da área da saúde que queiram se aprimorar, que queiram fazer um curso de pós-graduação voltado tanto para o mestrado, que é a parte para você dar aula, para você ser um professor, para você ser um mestre, como o doutorado, que é o quê? O aperfeiçoamento disso na parte de pesquisa. Então, os nossos professores são altamente capacitados, todos com bastante experiência, e esse curso aqui está na universidade, e para mim é uma grande honra e alegria poder coordenar esse programa. Muito bem. Fabiana, vamos entrar agora no nosso tema de hoje, né? Especificamente. A harmonização facial se popularizou muito nos últimos anos. Virou uma febre. O que levou você a escolher esse tema para a sua pesquisa dentro do mestrado? Como você citou, eu sou especialista em harmonização. Dei aula de harmonização, uma especialização durante um tempo. E o que me incomodava, e incomoda ainda em alguns pontos, é que depois, principalmente depois do Covid, foram relatados alguns inchaços. A literatura tem isso muito descrita, a literatura americana principalmente, né? Porque lá eles têm essa conduta de prontuários unificados. Então, mesmo que você não vá ao mesmo profissional num determinado momento, o outro tem acesso às informações do que você já realizou. E depois do Covid, alguns inchaços faciais apareceram, né? A pessoa acordou com o lábio inchado e ela não sabia por quê e procurava um serviço de saúde, e depois de muita pesquisa eles associavam isso a por exemplo, a uma aplicação de ácido hialurônico para preenchimento labial 3 anos antes, 4 anos antes. E isso ficou comigo. Quando eu entrei no mestrado, a gente teve aula de epigenética, que é um estudo que a gente faz sobre algumas modificações da nossa vida e que vão afetar o DNA. A gente pode falar disso um pouquinho depois. Uhum. E isso ficou na minha cabeça, por aqueles inchaços, a aula de epigenética, o uso de ácido hialurônico sendo, assim, cada vez maior, você assistindo em redes sociais, cada vez mais isso. E aí um dia eu fui conversar com a professora Laís e, assim, tinha uma ideia inicial sobre o que eu gostaria de estudar, e aí juntamente
ela, o meu co-orientador, Dr. Rodrigo, desenvolvemos essa pesquisa. Então, esse incômodo sobre por quê, né? Porque teoricamente, quando você faz uma aplicação de ácido hialurônico, depois de um tempo some, né? Aí você tem que fazer de novo. Os próprios fabricantes falam isso. Ah, você vai fazer um preenchimento labial, olha, daqui 1 ano, daqui 6 meses, dependendo do material que for usado, da qualidade, da durabilidade do material, você tem que fazer de novo. Ah, então quer dizer que eu perco todo o efeito? Perde todo o efeito. Mas ué, se perde todo o efeito, por que que os colegas lá fora relacionaram a um efeito mau inchaço depois de 3 anos da aplicação, 4 anos da aplicação? Será que ainda tinha alguma coisa que ficou lá? Será que tem um material residual que ficou lá? Então isso, na minha cabeça ficou Isso chamou muita chamou a atenção e minha é aí que eu atenção. vou fazer a pesquisa. Agora, o ácido hialurônico é um nome que está aí sempre. Virou moda. Mas o que é esse ácido hialurônico? Professora Fabiana, o que é exatamente isso? O ácido hialurônico, ele é um componente químico, vamos dizer assim, mas ele é um material, na verdade, ele é um polissacarídeo. Polissacarídeo, tá? Falando bem assim, cientificamente falando. Que está presente em todo ser humano. Nosso corpo produz ácido hialurônico e assim, está presente na pele, cabelo, unha, olhos, né? Aqui a parte dentro do olho, a parte branca ali, ela é preenchida pelo ácido hialurônico. Articulações. Então, assim, nós produzimos essa molécula química de forma natural, nossas cartilagens. Então, nós temos ácido hialurônico no nosso organismo e ele é produzido todos os dias. Então, ele é um produto totalmente assim que a gente fala biocompatível, porque nós temos essa molécula, nós produzimos ela tem essa compatibilidade com o nosso organismo. Só que da forma como ele é produzido, ele é uma forma livre. Ele é uma forma pura. E essa forma livre, ela não tem uma durabilidade muito grande. Ela é refeita, vamos dizer assim, né? Ela é reposta no nosso organismo a cada 15 dias, 20 dias. Bem, se eu vou fazer um preenchimento em alguém com ácido hialurônico, com essa molécula que é biocompatível, eu preciso apresentar para essa pessoa uma certa durabilidade. E é aí que entra alguns agentes químicos para deixar essa molécula um pouco mais com maior durabilidade. Por exemplo, imagina uma gelatina. Quando você mistura o pozinho da gelatina na água, ela fica totalmente mole, amolecida ali. Então, eu não consigo, muitas vezes, agrupar da forma. Eu coloco, então, isso num recipiente e levo para a geladeira. E aquilo ali dá forma, consistência, deixa durinho. É isso que a indústria faz. Ela pega essa gelatina mole e vai dar uma consistência. Entendi. Tá bom? De uma forma bem popular, tô dizendo, tá? Sim, pra gente formatar. E essa substância que faz parte da pesquisa da Fabiana, inclusive, essa substância que é acrescentada ao ácido hialurônico para durar mais tempo no corpo, que é o famoso BDDE. BDDE, que é um Explica um pouquinho mais pra gente. O BDDE é um dos tipos de reticuladores, que é uma outra forma de falar que a gente vai engrossar, né? Que igual eu brinquei com você, falei, a gente vai deixar ele mais firme, mais possível de ficar mais tempo no lugar. Então, o BDDE é uma molécula química que é adicionado, e aí cada fabricante, porque o ácido hialurônico, que é usado para fazer o preenchimento da face, porque não tem só preenchimento labial. Preenchimento do lábio, tem preenchimento do queixo, tem preenchimento da maçã do rosto, o contorno, né? A gente vê os rapazes na internet que querem fazer aquele contorno da mandíbula, às que dá vezes jovialidade. Muda até a feição natural da pessoa e muda bastante. Até de ficar irreconhecível. Quem é você? Exatamente. A gente tem alguns casos, né? Alguns casos. Parece que eu já te vi, né? E no nariz, né? Que também tem
pessoas que aplicam e que fazem. Então, tem algumas indicações. A gente está falando da face, a gente não vai entrar em outros méritos, porque não é do alcance da odontologia, aplicação em outras áreas. E esse BDDE, esse agente químico, cada fabricante coloca de uma maneira na sua fórmula. Então, você vai ter preenchimentos de ácido hialurônico que vão durar 6 meses, que vão durar 1 ano, que vão durar 1 ano e meio. Uma outra coisa que foi bastante levantada pela professora Laís também durante as discussões, né, na evolução da pesquisa, é que normalmente, ou dificilmente, as pessoas respeitam o que o fabricante coloca. Então, o fabricante coloca assim: você vai fazer um preenchimento labial hoje. Então, você pode reaplicar ou deve reaplicar, ou é melhor que você reaplique daqui 1 ano. As pessoas não fazem isso na maioria das vezes. Quando elas veem o preenchimento indo embora do corpo, porque uma hora ele vai ser degradado, mesmo com o agente de reticulação, mesmo deixando ele mais denso, mais espesso, podendo ter um formato da onde você quer que ele fique, né? Porque já pensou se fosse um líquido mole, você põe aqui, ele vem para cá, daí ele vem para cá, daí ele migra no rosto, né? Não, você quer colocar numa região e quer que ele fique naquela região. Tem esse detalhe também que o agente reticulador proporciona. Como a professora Laís falou, a gelatina no pote, ela vai tomar a forma do pote que você escolher, né? Da forma que você escolher. Então, as pessoas não respeitam esse tempo. E isso também chama atenção, porque ninguém sabe o que isso vai causar, né? O ácido hialurônico, como a professora disse, ele é biocompatível. Então, somente ele, se fosse usado só o ácido hialurônico, muito provavelmente o organismo ia absorver, ia conseguir produzir um pouco de colágeno naquela região, né? Porque o ácido hialurônico e o colágeno, eles conversam. O colágeno é que as pessoas tomam, né? Em balinha, em gominha, para melhorar, né? O corpo. Então, eles conversam, eles estão juntos, né? Eles caminham juntos. Então, provavelmente, se colocasse só o ácido hialurônico, a pessoa ia ter aquela beleza por 24, 48, 72 horas. Uma semana já acho muito, até pelo estilo de vida, né? A pessoa faz academia, ela corre, ela levanta, ela senta, ela cuida de filho, ela cuida de casa. Então, o metabolismo da pessoa também está ligado a toda essa durabilidade. Então, isso também é avaliado pelos fabricantes. Então, essa molécula vai ajudar o quê? Que todas essas atividades que a gente faça não acabem com aquele ácido. Porque se fosse só ele, a gente teria um período muito curto de beleza, vamos dizer assim, né? Vamos chamar de beleza, né? Melhorar, eu queria um lábio maior, eu consegui. Então, você põe na segunda, você tem o lábio bonito até sexta. No sábado, para o casamento, já não tem mais. E nem é preciso, assim, até porque cada um tem o seu metabolismo, como você falou, nem é preciso. A gente falando especificamente da sua pesquisa dentro do mestrado, como é que foi a condução para investigar os efeitos dessa molécula, do BBDE? Como é que é feito isso para fazer essa investigação dentro da pesquisa? Nessa pesquisa no mestrado, nós utilizamos células humanas em cultura, né? Não foi feito um experimento em animal ou em seres humanos, foi em célula. Então, numa leva de células, tinham células que são essas parentes das células que a gente vê por fora da pele. Cutâneas, que chamam queratinócitos, né? Que fazem a queratina, vamos falar assim, né? Que protegem a pele, que estão mais por fora da pele. Que é a primeira camada. Primeira camadinha, camada, né? isso. E também um pouco de fibroblastos, que são células que estão embaixo, que dão a sustentação, né? Que produzem o colágeno, que produzem o ácido hialurônico, que produzem elastina, e que a gente vai perdendo com o passar dos anos. E por isso, talvez, seja esse boom de procedimentos, né? Porque aí você dá estrutura para essa pele por dentro e aí ela fica mais viçosa, mais bonita, né? É mais bem colocada, né? Vamos dizer assim, na posição que a gente gostaria, né? Um rosto mais cheinho, com uma cara de jovialidade, de saúde, tem todos esses fatores. Então, foi usado dessa maneira, avaliando 2 tipos de preenchedores. Então, como a gente falou da reticulação, não é a mesma reticulação, não é a mesma quantidade
desse BDDE, que é o agente químico, que está igualzinho em todos os preenchedores, mesmo dentro da mesma marca. O fabricante, ele conta. Ele tem o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4, o tipo 5. Então, cada um deles vai ter uma quantidade desse material, desse BDDE. E vai ser específico para cada área que você decidir, né, que você tiver necessidade de aplicação. Então, a gente estudou um que tem pouco, que vamos usar um termo assim, seria para dar um glow na pele, né? Ele é mais levinho, ele é mais superficial, né? Ele não tem uma ação tão prolongada. E um outro mais estruturado, mais denso, Mais profundo. mais profundo e que dure mais, que ele é mais grosso, mais denso, mais gelatinoso, né? Tem mais consistência. Ele é mais viscoso. Ele é mais... Viscoso. Pensa num gel de cabelo. Eu gosto do exemplo do gel de cabelo também. O gel de cabelo, dependendo da marca que você comprar, ou ele é aquoso demais ou ele é duro demais. Isso. Então, o BDDE faz essa transição entre ser aquoso demais e viscoso demais. O gel de cabelo, eu acho que quando a gente lembra... Fica mais fácil para visualizar. Isso, a gente pensar no gel de cabelo. E dentro desses estudos, foram observadas alterações, né, do DNA, como se diz, metilação do DNA. O que isso significa na prática para a saúde das células? A metilação do DNA. Explica para a gente esse termo técnico. Como é que a gente pode entender? Eu gosto demais dos exemplos que vocês estão dando. Tem um exemplo que a gente não conversou ainda do livro ainda, a gente conversou antes de começar o podcast do livro, daqui a pouquinho a gente pode usar esse exemplo também, que eu achei o máximo, assim, para elucidar bem. Então, a metilação a gente tem... Porque o nosso organismo, ele é uma explosão de reações químicas a cada segundo, a cada minuto, né? Então, nós estamos aqui e dentro da gente essas reações vão acontecendo, essas combinações genéticas aí no sentido do quê? De manter todo o nosso organismo funcionando de uma forma eficiente, né? E a metilação, ela acontece quando alguma atividade química diferente do que foi planejado, ela vai oxidando, vamos dizer assim, alterando algumas pequenas porções dentro da sua sequência genética. Uhum. E aí pode talvez entrar esse exemplo que você disse da questão do livro, que eu dei conversando aqui, né, primeiramente. Quando a gente tem um livro e você vai colocando uns lembretes nesse livro, então, né, quando é um livro muito interessante, a gente faz uma caneta marca-texto, ou um post-it, ou um clipe, alguns dobram a beiradinha. Por quê? Porque a gente vai deixando aquelas páginas marcadas com algumas situações que a gente acha importante. E o nosso DNA, vamos dizer assim, ele vai ficando com algumas partezinhas, então, marcadas por essas metilações que acontecem de acordo com N fatores. Pode ser bebida, pode ser sol, pode ser estilo de vida, pode ser o sono que não está regulado, pode ser um estresse, pode ser ansiedade. Então, todos esses fatores que vêm de fora para dentro e que acaba alterando, né, esse pedacinho, essa expressão aqui que a gente fala, gênica, né, são essas marcas do livro. Então, o que é a grande proposta desse trabalho? É observar, lá no início, a nossa hipótese inicial será que o uso desse BDDE, desse agente reticulante, ele causa alguma dobrinha, alguma marquinha, alguma metilação nessa sequência genética? E aí, para isso, imagina, né? A gente tem um gene enorme. Mas aí você vai pegar uma região aquela região. Você pinça um pedaço. E aí, aquela região foi chamada região Line 1. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Rodrigo, que é biólogo, um excelente profissional pesquisador, que co-orientou a Fabiana junto comigo na orientação. Por quê? Porque ele entende de epigenética como ninguém. Então, aqui é muito legal até mostrar que nós unimos forças. Por quê? Eu sou dentista, trabalho com harmonização facial desde 2014. E sempre tive essas ideias, junto com a Fabiana, que também trabalha, enfim. Mas só pode ser possível com a ajuda de alguém da parte básica da biologia, que entende isso
dentro da célula mesmo, para assessorar a gente nessa leitura dessa expressão gênica aí. Então, o Rodrigo ele fez toda essa articulação desse trabalho laboratorial, como a Fabiana colocou, né, na cultura celular de fibroblastos e queratinócitos, para entender essa expressão, essa parte desse line 1 dentro dessa sequência genética. Será que metilou? Será que não metilou? E o que o BDDE fez nisso tudo? Muito bem. E já que mencionou o Line 1... Line 1. Line 1. Chique, né? Está ligado com o envelhecimento também, com câncer, com todas essas questões, né? Sim, é uma região muito importante para essa leitura. Então, tem algumas doenças que têm alteração nessa região. Então, é o câncer, o envelhecimento... Me ajuda tem aqui, Fabi. Alzheimer. Alzheimer. Então, assim, aí depende, né, da quantidade, da sequência, da modificação, e isso auxilia a expressão, né, modifica a expressão gênica causadora de muitas outras doenças. Por isso que é tão significativa essa pesquisa que a Fabiana está fazendo com relação a isso, né, Fabiana? Isso, eu acho importante ressaltar também, em relação à região Line 1, que pode dar a impressão que essa instabilidade, né, porque ela está lá, né, como a doutora Laís falou, está lá o nosso livro, o nosso DNA. E aí a gente vai e marca algumas partes e grifa algumas partes desse livro. Então, pode dar a sensação dessa pesquisa de que esses efeitos em relação que nós tivemos nos nossos resultados, esses efeitos que o BDDE causa nessas regiões Line 1, seria só no local onde foi aplicado. E não é verdade, né? Isso causa, o Dr. Rodrigo sempre levantou isso também nas discussões, é uma instabilidade genômica. E essas doenças relacionadas, né, ao envelhecimento, relacionadas ao câncer, Alzheimer, enfim, elas estão lá, elas estão descritas, né, como a gente conversou no começo também. A gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece, a gente tem alguns processos degenerativos, né, dói aqui, dói ali, o joelho, a articulação, tal, desgastou e tal, por causa do uso e a longo prazo. Então, elas estão lá descritas no nosso DNA. Mas por que alguns têm mais e outros têm menos? Por causa dessa instabilidade genômica, dessas alterações, que aí é o estudo da epigenética, como a professora Laís colocou, que estuda essas situações cotidianas, de hábitos até que a gente possa achar que não fazem mal, né? Eu não gosto de tomar água, eu tomo pouca água. Então tá bom, será que isso tem alguma relação na criação de uma estabilidade genômica que vai fazer com que essa metilação suma, né? Porque a metilação, ela tá lá, ela existe. Aí aquele gene tá quietinho. Quando a gente causa uma instabilidade, ela vai e abre a portinha, fala, não, aqui eu não quero ficar não. Deixa eu sair daqui, né? Você tá segurando a porta, aí você fala, cansei de segurar essa porta, eu vou soltar essa porta. E aí o corpo vai ler aquela parte do gene e talvez o que ele leia não seja uma coisa que a gente queira desenvolver. Então é importante salientar que além da preocupação local, a gente tem que pensar que tudo que a gente faz pode ter um reflexo no corpo como um todo, não só ali onde você aplicou. Acho que isso é bem interessante. Porque a gente está falando de corpo humano, e o corpo humano é a parte sistêmica, né? Quando a gente faz uma injeção, por exemplo, a gente está injetando um material, a ideia é que ele fique concentrado naquela localidade, mas ele acaba tendo uma excreção e uma, vamos falar assim, uma difusão para o tecido e para a corrente. É muito importante, quando a gente fala de pesquisa, porque aqui a gente está falando muito do BDDE, da harmonização e tal. A pesquisa, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Que imagina uma pizza dividida em vários pedaços, 8 pedaços aí, que é o comum numa pizza grande. Então, para você entender um assunto por inteiro, você vai fazendo diversas fatias. Então, são as dissertações e as teses, né? Dissertação de mestrado, tese de doutorado, e vai unindo essas informações para ir fechando um raciocínio. E muitas vezes esse raciocínio não termina. Aí a gente pede outra pizza. E às vezes o professor passa a vida inteira estudando um assunto, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente pensa que a gente tem que estudar mais. Então, vamos lá.
O BDDE existe, a indústria utiliza e fala, né, de acordo com a FDA, de acordo com alguns órgãos, né, de registro, de vigilância, que até 2 ppm, parte por milhão, que é a nomenclatura que a gente usa, tá bom? É como se fosse ml, quilo, enfim, tá? É a unidade de medida disso. Então, até 2 ppm eles dizem que é seguro. É seguro usar. Tá? Já fizeram teste, já fizeram análises e tal. O nosso questionamento também é, hoje eu uso e ali, apliquei, então tá tudo bem, tudo seguro. Daqui 6 meses, o paciente chega no consultório, doutora, e eu faço isso no consultório, atendo muito paciente, eu falo assim, mas ela tá perdendo, minha boca tá precisando demais, nossa, já tô perdendo aquele lábio volumoso, ou então, nossa, mas tá sumindo. Então, né, e a gente fica, as mulheres gostam, né, e os homens também, viu, não tá atrás não, tá muita gente. Então lá, de novo, então a gente reaplica, bem, cada reaplicação, a gente vai estar trabalhando com uma dose segura, mas a nossa pergunta é, será que existe um resíduo desse BDDE de uma aplicação para outra? E é isso que a gente está iniciando esses estudos. Por quê? Nesse primeiro momento, a gente não conseguiu fechar esse raciocínio por completo. Então a gente Esses são os próximos passos do estudo. São os próximos passos. A Fabiana agora acabou de entrar no doutorado. E a tese dela vai caminhar por por essa temática, para a gente entender. Então, não é que a gente está colocando assim, nossa, é perigoso, não vamos fazer preenchimento. Não é isto. Mas aqui vale uma reflexão importante são 2 coisas. Primeiro, como que a gente vem caminhando no sentido dessas reaplicações sucessivas? Será que a gente está obedecendo um tempo mínimo necessário? Isso é muito importante. Segundo, a questão da segurança. Da segurança, porque a gente busca a estética, mas ela tem que ser pautada na segurança. E a segunda reflexão vamos entender melhor os nossos materiais, porque a gente tem materiais de todas as formas. Então, eu acho que basicamente, a gente está muito, muito preocupado com isso. Então, o próximo passo da pesquisa é esse resíduo, esse BDDE residual, de uma reaplicação para outra. E como isso modifica essa expressão gênica e essas células. Daí a importância desse programa de mestrado em Ciência e Saúde da Unital, que vai cada vez mais... Eu sou fascinada por isso. Sabe por quê? Porque assim, a gente... quando a gente está no dia a dia do consultório, por mais que a gente estude, e a gente está atualizado... Quando a gente vem para um programa de pós-graduação, a gente está inserido nesse meio, você é automaticamente lançado, jogado numa fogueira de pensar assim, tudo tem que ter uma evidência científica. Toda a nossa prática clínica ela tem que ser baseada em evidência científica, para que a gente possa, então, basear as nossas decisões clínicas. Então, por isso que, para mim, participar, ser professora de um programa de mestrado ou doutorado, é muito, muito desafiador, primeiramente, mas também muito gratificante, porque eu consigo, junto com os meus alunos, estudar todas as temáticas importantes da nossa vida acadêmica, da ciência. Acaba aprendendo com todos eles, né? Porque cada um está focado em um ponto. Eu aprendo com eles, eu aprendo com os orientados dos outros professores. A gente está o tempo inteiro trocando informações. É muito legal. É Fabiana, muito importante. A mestranda, a gente estava falando da professora, a doutora, a orientadora, agora a mestranda com relação a esse mestrado de Ciências da Saúde da Unital. 2 pontos. Essa é a sua sensação também de você tem a tua tese, você tem a tua pesquisa, né? Mas em volta está acontecendo tudo isso que a professora falou, né? Você tem contato também com os outros temas, com os outros colegas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também, já emendando, já que o teu foco, essa busca incessante pela estética, a tua opinião com relação a isso? Sim, em relação ao mestrado, na verdade agora eu sou doutoranda, o mestrado já, a dissertação,
desenvolvida com a Isso. professora doutora Laís e o professor doutor Rodrigo, já foi defendida agora no final de agosto. Inclusive, nós ganhamos um prêmio. Ai, muito Uau. importante falar isso. Uau, Nós fomos importantíssimo. apresentar um trabalho na 42ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, que é um órgão que ele está junto da IADR, que é um órgão americano de materiais dentários, de pesquisa. Eu acho que a USPPQO é a única entidade brasileira, né, associada à IADR. É que, na verdade, a USBPQ, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, é o braço brasileiro da IADR. O que é o IADR? É a International American Dental Research. Então, é a grande, sociedade de pesquisa. Então, dentro do Brasil, a USBPQ, esse congresso que a gente apresentou esse trabalho, ele é um dos maiores congressos com expressão em ciência. E ganharam um prêmio nesse congresso. E nesse congresso nós ganhamos uma menção honrosa, como chama, né? Então tem na categoria harmonização orofacial. Que legal. Então eu acho que isso foi uma carta de entrada, vamos dizer assim, muito legal para a continuidade do trabalho da Fabiana agora no doutorado. Eu falo que o melhor termômetro para nós é aquele aluno que termina o mestrado e fala, não, professor, eu quero continuar, eu quero fazer doutorado. Acabou, não quero mais não, acabou não. Você já pensou? Quero Porque mais. assim, então você fala assim, poxa, mas então o que a gente está oferecendo é legal, o aluno quer continuar. E eu tenho diversos alunos que fizeram mestrado com a gente, estão no doutorado. Então essa é a história da Fabiana. E aí, muito legal, um trabalho de mestrado, que a gente começou com essa temática, já tem uma menção honrosa, significa que o quê? Tem potencial, é bom, teve resultado satisfatório, importante, essa temática é legal, vamos continuar estudando ela. Eu acho que esse é um recado muito importante dentro desse prêmio, vamos dizer assim, que a gente recebeu nesse congresso. E muito importante para a sociedade, precisa ser continuar o estudo, até porque na questão da estética, é uma busca desenfreada pela estética. Total. Vou ficar jovem pro resto da vida, enfim, essa busca. A gente precisa estudar isso, Fabiana, né? Eu acredito, assim como a professora Laís também acredito que pense da mesma maneira, eu acredito que não há problema em você querer envelhecer com qualidade, envelhecer feliz, vamos dizer assim, né? Eu acho que os excessos é que tem que ser avaliados. Então, quando a gente faz uma pesquisa como essa, na minha opinião, quando a gente faz uma pesquisa como essa e a gente consegue entender quais são os danos, quais são as injúrias, se elas existem no corpo, nos órgãos, porque a gente aplica o ácido hialurônico preenchedor facial no rosto, mas ele não vai ser eliminado pelo rosto. Ele vai ser absorvido pelo corpo, ele vai ser degradado pelo fígado e vai ser eliminado pelo rim. Então, olha onde ele vai passar em tudo. Ele vai passar na pele, no sangue, vai ser filtrado, vai ser degradado, porque é uma reação química, né? É como se a gente pudesse desfazer um bolo. Ou desfazer a gelatina. Vamos desfazer a gelatina? Então, a gente fez a gelatina, misturou o pó com a água, colocou na forma, utilizando o mesmo exemplo da professora Laís. Aí a gente colocou na forma, eu não quero mais, eu quero guardar o pó de novo. Então, peraí. Então, ele vai ser degradado, né? Ele vai ser desfeito e ele vai ser eliminado. Então, a pergunta principal é, ficou resíduo, ficou BDDE no local, ficou BDDE no corpo? O que aconteceu? Então, essa busca pela estética, a mudança dos padrões, né? As redes sociais como um todo mostram essa mudança. Hoje você tem padrões de beleza muitas vezes inatingíveis para algumas pessoas e que acabam se perdendo, né? E aí começam os excessos. Quando a gente vê, né, alguns exemplos até da própria televisão, né? Fala, nossa, o que essa pessoa fez no rosto dela? Nem parece mais a mesma pessoa. Deus, nossa, esse padrão da busca estética que se perde, como você mencionou, que a gente tem que... Então, a gente tem que estudar. Eu acho que eu agradeço muito, né, ao mestrado, a professora Laís, ao professor Rodrigo, à Unital, a toda a estrutura que eu tive. A minha cabeça, depois do mestrado em Ciência da Saúde, abriu demais, mudou demais, porque eu convivo com profissionais que não são dentistas
Não convivo só com dentistas mais. Então eu tenho oportunidade, por exemplo, tive a oportunidade de conversar com colegas que desenvolveram pesquisas na área sanguínea, hematológica, né, um tratamento em crianças, o letramento em saúde. Nós desenvolvemos um e-book também, a turma, né, sobre o tabagismo, sobre o cigarro convencional e cigarro eletrônico. Então você começa a abrir, e eu acredito muito nessa formação do profissional da saúde. E além dessa formação, a pesquisa, o prêmio e a possibilidade de poder contribuir com a sociedade para que ela entenda o que ela está fazendo com ela, né? Eu estou colocando mais ácido hialurônico no corpo num tempo menor do que seria o possível para o organismo lidar. Isso me fez querer mais, querer continuar tendo apoio, né, da universidade, do programa, da doutora Laís, do professor doutor Rodrigo também. Então, acho que a ciência, a evidência científica é que diz, hoje as verdades são instagramáveis, né? As verdades absolutas vêm de algo que você nem sabe se é real. Então, esse é o meu combate, é o bom combate. O meu bom combate é ter sabedoria, ter conhecimento, junto com os professores, com os colegas, para que eu possa levar essa informação de uma maneira mais eficiente e real para as pessoas. Muito bem, considerações finais, a gente está terminando esse nosso papo, você pode fazer ciência, professora, obrigado pela presença. Imagina, e as suas considerações finais? Imagina, minhas considerações finais, agradecer a oportunidade de estar aqui, porque eu acho que fazer ciência é muito importante, mas mais importante do que fazer ciência é traduzir isso de uma forma didática e clara para a população, para a comunidade acadêmica também, né? Porque senão a gente fica com o conhecimento ali fechado dentro de uma gaveta, dentro dos nossos muros, e esse não é o nosso papel. Nosso papel é realmente fazer com que tudo isso chegue com qualidade, né? Como a Fabiana falou, hoje em dia nas redes sociais a gente tem muitas verdades que dizem ser verdades, mas que a informação com qualidade hoje ela tem um valor imensurável, e é isso que a gente pretende sempre com as nossas pesquisas, os nossos estudos e as nossas falas. Quero dizer também o seguinte, que é muito bom ser bonito, que é muito legal buscar beleza, que é muito interessante manter a jovialidade, né? Dentro de cada padrão, dentro da nossa idade, a gente tem que ter o nosso melhor padrão dentro da idade que a gente tem. Isso é legal. A humanidade vem envelhecendo com qualidade, envelhecendo com qualidade de vida, com bons hábitos, enfim. E, principalmente, além de tudo isso, a saúde psicológica, a saúde, o bem-estar, a diminuição da ansiedade, porque tudo isso vai contribuir com a qualidade da pele, com a sua beleza e, principalmente, o ácido hialurônico veio aqui para ajudar? Sim. Nós não somos contra o preenchimento, pelo amor de Deus, trabalho com isso todo dia, adoro, mas com parcimônia, com um olhar cuidadoso para o paciente, não pensando só em cifras, e sim pensando em qualidade, em saúde e beleza e principalmente naturalidade. Gente, a gente não pode ser uma fabriquinha todo mundo igual. Todo mundo com a mesma cara, todo mundo com a mesma boca. Não, a gente tem que extrair daquele paciente o que ele tem de melhor, dentro da individualidade dele, da beleza dele e da naturalidade. A minha mensagem final é essa. Acho que se a gente buscar isso, nossa, ganhamos a nossa profissão, a nossa carreira. Até porque nós somos todos diferentes. Essa é a beleza. Hoje eu estava vindo para cá, eu olhando 3, 4 pessoas andando aqui na calçada perto da universidade. Falei, nossa, todo mundo andando diferente. Olha, todo mundo anda diferente, se mexe diferente e tá todo mundo andando. Só que diferente, nós somos diferentes. Sim. E dentro dessa diferença, a gente tem que encontrar essa unidade científica baseada na ciência para poder aplicar todas essas questões que a gente conversou hoje aqui. Fabiana, doutoranda? Doutoranda. Fabiana, obrigado pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade. É um prazer poder trazer para a sociedade um pouco do que a gente desenvolve aqui dentro da Unital. É muito interessante. Muito bem, a gente vai chegando ao final de mais um Pode Fazer Ciência, agradecendo aqui mais uma vez as nossas convidadas pela participação e também a você
que nos assiste e nos ouve também pela Rádio Unital. E até a próxima edição. Continue assistindo, se inscreva aqui no canal Mais Unital e obrigado pela companhia. Até o próximo episódio.